é o meu Deus. Aleluia, Deus, tu és grande, Senhor. Todos hão de ver, ó Pai, a tua grandeza. Todos hão de se prostrar diante da tua grandeza, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nesta noite. Fala conosco neste momento, Pai. Queremos ouvir a tua voz. Nos abençoe, Pai. E use o teu filho para trazer a tua mensagem aos nossos corações. Te adoramos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar? Graça e paz. Amém? Amém, queridos? Amém. Mais um início de semana. Espero que todos os irmãos tenham passado bem o Dia das Crianças, ganhado bastante boneca, bastante carrinho, não é verdade? Se não ganharam porque já são adultos, pelo menos presentearam os filhos pequenos, os netos, não é verdade? E hoje nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. Esta é a última semana do nosso propósito, do nosso pacto de 21 dias de oração e jejum. Domingo vai ter uma festa muito linda, porque vai ser o culto de encerramento da nossa campanha e também será culto de batismo, tá? Nós receberemos irmãos por meio do batismo. Vai ser muito lindo, vai ser muito tremendo. Então, venha, queridos, venha mesmo, que vai ser uma bênção domingo. Eu tenho certeza que Deus vai te impactar, porque eu creio que esse momento de batismo sempre é impactante. Você ouvir pessoas testemunhando o encontro que elas tiveram com o Evangelho, com o Senhor Jesus. E na segunda-feira que vem, estarei aqui dando uma palestra para a igreja sobre batismo e dons do Espírito Santo. Vai ser das 20 horas até mais ou menos às 21h15, 21h30 no máximo. Você que quer conhecer de maneira bíblica, à luz do Evangelho, sobre a doutrina do batismo e dos dons do Espírito Santo, então venha, tá ok? Vai ser um momento muito bacana, né? E é um momento também não só de apresentarmos esse ensino à luz da palavra, mas também, meus irmãos, de nós resgatarmos a nossa identidade enquanto igreja batista, tá ok? Ao longo dos anos, nós, enquanto igreja batista, nós perdemos a nossa identidade doutrinária, a nossa identidade teológica. E o nosso propósito é resgatar a identidade teológica da nossa igreja. A nossa igreja tem uma identidade doutrinária, ela tem uma identidade teológica, que está lá na declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, e nós vamos resgatar isso de volta. Amém, meus irmãos? Uma igreja que não tem identidade é uma igreja que não vai para frente. Saiba disso. Uma pessoa sem identidade, ela não sabe o rumo que ela tem na vida. Você já percebeu? Toda pessoa que não tem rumo na vida, se você perguntar para ela quem você é, ela vai te responder, eu não sei. Mas uma pessoa que sabe quem ela é, ela sabe onde ela vai. Uma igreja que tem identidade doutrinária, tem identidade teológica, uma igreja que sabe no que crê, uma igreja que sabe no que acredita, é uma igreja que vai para frente. E está na hora dessa igreja saber quem ela é. À luz da palavra e à luz da sua identidade teológica. Amém? Se você não sabe qual é a identidade teológica dessa igreja, então venha segunda-feira, você vai saber. E pode ter certeza, se você abraçar a identidade teológica dessa igreja, que é a luz da palavra, você pode ter certeza, você vai ser uma bênção para essa igreja e vai ajudar essa igreja a crescer. Amém? Uma igreja cresce quando ela tem base. Quando ela não tem, ela morre. Não é? E está na hora de nós termos base. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 25. Gálatas 5, do 16 ao 25, diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito Santo, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, em outras traduções está como lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices,
orgias ou glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem ou praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito Santo, andemos também no Espírito Santo. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra pregue, que o Teu Espírito Santo ministre os nossos corações e que Ele nos revele os desígnios da Tua palavra e que Jesus seja a chave interpretativa dessa mensagem, para que nele possamos ser edificados. É no nome de Jesus que oramos. Amém. O tema que nós vamos falar hoje é este: carne versus espírito. Carne versus o Espírito Santo. Nós somos carne. Jesus vai dizer em João que aquele que é nascido da carne é o quê? É carne. Mas aquele que é nascido do Espírito Santo, ele é o quê? Espírito, ele é espiritual. O propósito do Espírito Santo, quando ele vem a nós, é nos vivificar a ponto de não mais vivermos na carne, mas passarmos a viver debaixo da direção dele. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer isso: aquele que é guiado pelo Espírito Santo é o quê? Filho de Deus. Só que nós temos uma carne que vai militar contra o Espírito Santo que agora habita em nós, uma carne que vai guerrear contra o Espírito Santo que habita em nós, e esta carne não se converte jamais, ela nunca vai se converter. Você já tentou converter a tua carne? Se você fez isso, garanto que você ficou cansado, decepcionado. A carne não se converte. A carne não se educa. Você pode educar um porco para viver na limpeza, mas o primeiro chiqueiro que ele vê, ele vai correr para o chiqueiro. Sabe por quê? Porque a natureza do porco é ir para o chiqueiro. Você pode educar um gato a latir, mas a primeira oportunidade que ele encontrar a turma dele, ele vai começar a miar, porque a natureza do gato é miar, não é latir. A mesma coisa, a carne é pecaminosa, é ímpia, é iníqua, ela nunca vai se converter. Você pode educar ela por meio da religião, você pode educar a tua carne por meio de processos morais, você pode se tornar um moralista. Moralismo é obra da carne, toma cuidado. Está cheio de crente moralista por aí, é carne. Moralismo é carne. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Grande coisa. Se não andar no Espírito Santo, é carne do mesmo jeito. Até as coisas boas que você faz, se não é produzido pelo Espírito Santo, é carne. Eu dou esmola para os pobres. Se você não faz pelo Espírito, faz pela carne, é pecado. É pecado. Tome cuidado com a bondade da carne. Paulo, ele vai dizer isso. Ele vai falar sobre a jactância da carne. Você sabe o que é a jactância da carne? É a soberba. Paulo vai dizer lá em Filipenses: olha, se tem alguém que se pode gloriar na carne, esse alguém sou eu. Porque eu fui fariseu. Eu fui um grande teólogo, em outras palavras. Eu estudei aos pés de Gamaliel. Eu conheço grego, hebraico. Eu sei falar vários idiomas. Eu conheço a escritura de cabo a rabo, do início ao fim. Mas o que eu considerei como ganho, eu vi que era perda por causa de Cristo. Ele viu: gente, tudo isso que eu fiz,
Quando eu conheci Jesus, eu vi que era carne. Até as coisas boas que Paulo fazia, Paulo caiu na real, é carnal. É carnal. E olha que interessante que o apóstolo Paulo vai falar aqui, que aquele que anda no Espírito Santo, ele não está debaixo do quê? Da lei. E aqui não é somente a lei cerimonial, ele não está debaixo da lei moral, queridos. O Espírito Santo não precisa da lei moral para fazer você andar na santidade que ele requer de você, porque a obra da santidade é dele. Muita gente já veio, já me criticou, meu irmão, mas Deus não aboliu a lei moral. Aboliu sim, porque o fim da lei é Cristo. E ele aboliu a lei de ponta a ponta. E acabou, é pelo Espírito, é somente no Espírito. A palavra não diz que aquele que anda na lei moral está andando no Espírito. Não, ele diz que aquele que anda no Espírito não está debaixo da lei, seja ela de qual forma for, não está debaixo da lei. Pare de querer viver a vida cristã debaixo da lei. A lei não serve mais para você. O Senhor te salvou da lei. Se você viver debaixo da lei, você vai cair em pecado. Toma cuidado. Está cheio de crente vivendo em pecado, pecado oculto, pecado escondido, porque as igrejas que eles estão só ensinam a lei para eles. Lei, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Não use esse tipo de roupa, use aquela, não assista televisão, não assista Globo, não assista Record, não assista, não vá para a praia, não faça isso. E o povo está neurótico. Neurótico. Coloque os 10 mandamentos na porta da tua geladeira e siga os 10 mandamentos, tudo certinho, bonitinho. Você nunca vai seguir os 10 mandamentos. Nunca. Eu adoro só um Deus, mas se você olha para uma mulher com intenção impura no coração, você quebrou todos os 10. Então não venha com esse negócio de colocar os 10 mandamentos na geladeira para cumprir. Você não vai fazer, isso é hipocrisia. Ah, eu guardo o sábado. E daí? Aquele que anda no Espírito, ele não está debaixo da lei, querido. Aquele que anda no Espírito, ele não vai viver no pecado, porque ele anda no Espírito. Se você anda no Espírito, você vai ter vontade de pecar? Seja sincero comigo, vai? Se você anda no Espírito, você vai se render ao pecado? Se você anda no Espírito, você vai querer satisfazer a tua vontade no pecado? Não. Porque você anda no Espírito, mas se você andar na lei, vai te dar um comichão. Você vai começar a sentir um negócio dentro de você. Porque a lei diz, não faça. E a tua carne vai dizer, faz. Aí você vai sentir aquela vontade, aquele desejo de ver uma coisa proibida, não é? De falar um palavrão, de fazer uma fofoca, de julgar alguém. Por quê? Porque a lei, por mais que ela seja santa, a lei ela só tem, um dos propósitos da lei é nos revelar que nós somos incapazes de cumpri-la. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, para vivermos e andarmos no Espírito Santo, nós precisamos saber que precisamos romper com a lei. Você quer viver no Espírito, rompa com a lei. Rompa com a lei. A lei não serve mais para você. A lei não tem serventia nenhuma para você. Nenhuma. Nenhuma. Ela não serve para nada. Você conhece a Constituição brasileira? Quantos aqui conhecem a Constituição brasileira? Levanta a mão. Conhece de ponta a ponta? De ponta, você conhece todas as leis? Todas? Tenho certeza que não. Sabe por que você não conhece? Porque é muita lei. É muita. E você não vai conseguir cumprir nenhuma delas. Agora, o que faz você não passar o sinal vermelho? É a Constituição ou é a consciência tua que diz não faça isso? É a tua consciência. Então, a lei não te serve mais. Vamos romper com a lei. E olha,
que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que produz o fruto do Espírito Santo, que não há lei contra o fruto do Espírito Santo. Ou seja, o fruto do Espírito Santo não é fruto da lei. É fruto da vida no Espírito. Se você vive no Espírito, então você vai produzir o fruto do Espírito. Mas se você não vive no Espírito, não espere outra coisa. A segunda verdade que nós precisamos entender, se quisermos viver e andar no Espírito Santo, é esta. Nós somos incapazes de produzir o fruto do Espírito. A única coisa que a gente sabe produzir são as obras da carne. Você é incapaz, eu sou incapaz de produzir as obras do Espírito. A única coisa que a gente sabe produzir são as obras da carne. Prostituição, isso a gente sabe produzir muito bem. Irmão, não fale isso. Não, eu jamais cometi prostituição. Pode não ter cometido pecado de prostituição, mas garanto que já brigou com alguém, garanto que já falou mal de alguém, garanto que numa reunião de família o pau caiu a folha, não é? Garanto que já saiu na mão com alguém no passado, ou às vezes tem vontade de sair na mão com alguém. Garanto que gosta, às vezes, não tem problema nenhum, nós temos que ser sinceros, gosta de falar um palavrão. Isso é o quê? Obra do quê? Da carne. A gente produz isso, sim. Eu não traio minha mulher, mas garanto que já olhou para uma mulher na rua. Eu não traio meu marido, mas garanto que já teve vontade de largar ele e ficar com o marido da vizinha, porque o marido da vizinha é um marido maravilhoso e o teu não é. Ou vai dizer que isso é mentira que eu estou falando? Não é. Porque nós fazemos isso. Se não fazemos na prática, fazemos em pensamento. Fazemos o tempo todo. Nós somos assim. Não se engane com você. Não se engane. A cura está em reconhecermos que nós somos pecaminosos. Você é pecaminoso, querido. Você é. Você é. Não idealize o teu marido. Não idealize tua esposa. Não idealize o teu irmão que está do seu lado. Não idealize, você vai cair do cavalo. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas é carnal. E ele produz as obras da carne assim como você. Não fique idealizando. Não idealize seu namoro. Meu namorado, minha namorada é linda, maravilhosa. Que maravilha. Só que amanhã ou depois ele pode pisar na bola com você e você ficar mal com isso. Como que ele pôde fazer isso? Se me perguntar como que teu namorado pôde fazer isso, eu te respondo, porque ele é carnal. Você não entendeu isso ainda? Ele é que nem você. Ele produz as obras da carne que nem você. Não há diferença. Então essa segunda coisa que nós precisamos entender. Se nós queremos andar e viver no Espírito Santo, nós precisamos compreender que nós somos carnais, precisamos fazer um diagnóstico de nós mesmos. Eu não sei quem aqui já participou de grupos como o Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, mas esses grupos que trabalham com um programa de 12 passos, o primeiro passo desses grupos é o seguinte: é reconhecer que somos impotentes da nossa dependência e que perdemos o controle da nossa vida. Se a pessoa que entra num AA, num Narcóticos Anônimos, num Neuróticos Anônimos, num Codependente Anônimo, seja qualquer grupo de 12 passos, se ele não reconhecer esse primeiro passo, que ele se tornou incapaz diante da doença emocional dele, e que ele perdeu o controle da vida dele, ele não vai conseguir cumprir o programa de 12 passos. E a mesma coisa, para vivermos e andar no Espírito Santo, nós precisamos reconhecer que nós somos totalmente pecaminosos. Não há nada de bom em nós. Nada. E que somente o Espírito Santo pode fazer a obra dele em nós. Só. Uma vez,
Eu ouvi a minha mãe falar uma coisa que depois ela veio se arrepender mais tarde, né? Os nossos pais tinham essas coisas de dizer isso para nós, que pai e mãe não erra. No máximo ele se engana. Já disse isso pro teu filho? Se você disse isso, eu quero dizer para você, peça perdão pro teu filho, porque pai e mãe erra. Erra tentando acertar, mas erra. Claro que erra. Eu achei tão bonito. Li um texto uns meses atrás do pastor Ricardo Gondim, que ele escreveu para os filhos dele, pedindo perdão para os filhos dele. Pedindo perdão por tantas vezes que ele falhou com os filhos. E ele declara, mesmo eu fazendo, todo momento tentando acertar, mas eu sei que eu falhei, eu quero pedir perdão para vocês. Olha que coisa bonita. Por quê, queridos? Isso não é demérito nenhum. Teu filho não vai desrespeitar você, muito pelo contrário, ele vai te honrar. A cura acontece quando a gente reconhece a doença. Quem faz tratamento de câncer é quem reconhece que está com câncer. Porque se o médico diagnosticar você com câncer e falar, não, eu não tenho câncer, você vai fazer quimioterapia? Você não vai. Não é? Quem está nos Alcoólicos Anônimos é porque realmente caiu a ficha de que ele está doente. Ele precisa de ajuda. Agora, um alcoólatra que não reconhece isso, ele vai atrás dos Alcoólicos Anônimos? Ele não vai atrás de ajuda. Não é? Só precisa do Espírito Santo, gente, quem reconhece que precisa. Você precisa do Espírito Santo? Reconheça isso. Sem o Espírito Santo você não pode nada. Você não pode nada, você não pode fazer nada. Nada. A terceira verdade que nós precisamos entender, se nós quisermos andar e viver no Espírito Santo, é esta: que o fruto do Espírito Santo é obra do Espírito Santo. Não é obra nossa. É obra dele. É ele quem produz. É ele. Jesus, em João 15, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? O agricultor. Não somos nós que produzimos o fruto. Nós somos apenas o ramo na videira. Quem produz o fruto é quem? O Espírito. Veja como no simbolismo da videira a Trindade está presente. Jesus é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. Nós somos os ramos e o fruto representa quem? O Espírito Santo operando em nós. Se o Espírito Santo não operar em você, você não vai produzir fruto nenhum. Você é capaz de amar? Nós não somos capazes de amar. Esse amor humano é doente. É doente. É um amor doentio. É um amor obsessivo. Uma vez, assistindo um jogo do Corinthians, eu ouvi a torcida gritar, aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Corinthians. Todo respeito aos corintianos aqui, mas, irmãos, que amor é esse? O amor não é louco. Eu sou louco por Jesus. Você toma cuidado quando você diz isso. Eu tenho pavor quando eu ouço o crente dizer eu sou louco por Jesus. Não diga nunca mais que você é louco por Jesus. O amor de Deus não produz loucura. O amor de Deus produz saúde. O amor que você tem que ter por Jesus não é um amor louco, não é um amor baseado em loucura, é um amor saudável. Jesus não quer ninguém louco por ele. Porque senão a igreja vira um manicômio. Jesus quer pessoas saudáveis, que amem ele de maneira saudável. Até porque Jesus vai dizer lá no Sermão da Montanha, nunca você chame ninguém de louco. Tome cuidado. Eu sou louco por Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Você sabe o que significa a palavra paixão? É desejo desenfreado. É desejo que você não consegue controlar. É aquela mulher que se apaixona pelo cara, aí o cara larga ela, ela fica doida, ligando atrás do cara, infernizando a vida do cara, ou o contrário.
A moça que larga o cara fica ameaçando ela, dizendo que vai matar, que vai fazer, que vai acontecer. Isso é paixão, isso é obsessão, isso é loucura. Os loucos por Jesus fazem isso. Os loucos por Jesus julgam aqueles que estão no pecado. Os loucos por Jesus condenam aqueles que estão se esforçando para sair do pecado e muitas vezes não conseguem. Os loucos por Jesus, eles amaldiçoam os membros de suas igrejas. Os loucos por Jesus fazem oração para Deus matar quem é contra eles. Os loucos por Jesus fazem isso. Mas aqueles que amam Jesus não faz, porque ele ama até o inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. O teu inimigo já bateu na tua porta com fome? No dia que ele bater, você me faça o favor, dê de comer a ele. E não dê o resto que sobrou do almoço, não. Faça uma comida bem gostosa e coloque na mesa para ele. Porque Jesus faria isso por você. Ou você acha que você é amigo dele? Você é amigo dele porque ele quis ser teu amigo. Nós éramos inimigos. Nós odiávamos Jesus. Nós detestávamos Jesus. Se o Espírito Santo não tivesse entrado em nós, nós jamais iríamos querer saber de Cristo. Mas porque o Espírito Santo entrou em nós, nós amamos Jesus, porque Jesus nos amou primeiro. Então pare com esse negócio de loucura. Eu sou louco por Jesus, eu sou fanático por Jesus. Você sabe o que significa a palavra fanatismo? Significa idolatria. Idolatria. Jesus não procura idólatras. Jesus não quer ninguém idolatrando ele. Jesus procura adoradores. Adoração e idolatria são coisas totalmente diferentes. Idolatria leva à loucura. Adoração é contemplar. Quando nós estamos aqui cantando com o ministério de louvor, nós não estamos idolatrando Jesus, nós estamos adorando a Ele. É diferente. Eu sou fanático por Jesus. Eu tenho medo. Olha, me dá 10 tipos de medo quando eu vejo crente falando. Eu sou fanático. Eu tenho orgulho quando falam que eu sou fanático por Jesus. Eu não tenho, não. Porque se no dia que eu falar que eu sou fanático por Jesus, de verdade, eu procuro essa pessoa e falo, meu irmão, olha, me perdoa por você ter tido essa impressão de mim. Me perdoa de verdade. Porque a última coisa que eu quero passar para você é a impressão, sabe, de que eu sou doente. E fanatismo é doença. E Jesus e o Espírito Santo não produz doenças em nós. O Espírito Santo, quando ele nos leva a um relacionamento com Jesus, ele produz em nós um relacionamento saudável. E a mesma coisa, relação marido e mulher, filho e filha, pai e filho. Não seja fanático pelo teu cônjuge. Não seja fanático pelo teu filho, não seja fanático pelo teu pai, não seja fanático pelo teu pastor. Tenha relacionamentos saudáveis. O Espírito Santo produz relacionamentos saudáveis. Nunca mais diga que você é louco, que você é fanático, que você, eu faço qualquer loucura por Jesus. Jesus não quer qualquer loucura de você. Jesus, ele quer a tua vida. Ele não quer a tua loucura. A tua loucura que morra na cruz. Ele quer que você seja saudável. É isso que ele quer. Essa é a verdade. Outra verdade que nós precisamos entender é que o fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz, é a expressão do caráter e da pessoa de Cristo em nós. Quando nós falamos de todas as características do fruto do Espírito aqui, de quem que Paulo está falando? Paulo não está falando somente do fruto, objeto. Ele está falando de uma pessoa, da expressão de uma pessoa. Ele está falando da expressão da pessoa de Cristo. Qual é a única pessoa, qual é o único homem que é capaz de amar neste mundo? É Jesus. Alegria é uma expressão de Cristo em nós. Paz é uma expressão de Cristo em nós. Deixo-vos a paz. A minha paz o quê? Vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. É uma expressão de Cristo. A longanimidade é uma expressão
de Cristo. Fidelidade é uma expressão de Cristo. Todo fruto do Espírito é uma expressão de Cristo. Eu lembro que eu li um livro do Watchman. E o Watchman, se você nunca leu um livro do Watchman, leia. São muito bons. E o Watchman foi visitar um casal. Quando o Watchman chega na casa desse casal, ele encontra esse casal, a esposa começa a reclamar com ele e fala: olha, a gente está tentando viver e andar no Espírito Santo, mas a gente não está conseguindo. E o Watchman pergunta para ela: por quê, minha irmã? Porque, olha, a gente tenta praticar um por um do fruto do Espírito, mas a gente não consegue. Então ele voltou lá em Gálatas 5, leu com eles, e ele disse uma coisa que aquilo mudou minha vida. Ele falou para aquela mulher: minha irmã, o fruto do Espírito é a expressão de uma pessoa, é a expressão da pessoa de Cristo. Você quer praticar o fruto do Espírito e andar no Espírito? Foque a tua vida em ter um relacionamento com Jesus. Porque na medida que você se aprofundar na tua relação com Jesus, você vai desenvolver o fruto do Espírito na tua vida. A vida daquela mulher foi transformada, porque ela entendeu que o desenvolver o fruto do Espírito não era transformar o fruto do Espírito em regras. Ela entendeu que o fruto do Espírito era uma relação contínua com Jesus. Não é? Você conhece teu marido por quê? Porque você convive com ele, não é verdade? Não é verdade? Ou você coloca normas para o teu marido fazer? Só de você olhar para ele, você sabe se ele está contente, se ele está feliz, se ele gostou de uma coisa, se ele não gostou. Por quê? Por causa da intimidade. Intimidade gera o quê? Conhecimento. Não intimidade não gera conhecimento. Você conhece o Diógenes, não conhece, Val? Não é? Você sabe quando ele está bravo, não está? Só de olhar para ele, quando ele está bravo, você já sabe, não sabe? Por quê? Porque você impôs uma regra. Diógenes, você fica bravo tal hora, tal dia. Você coloca para ele a regra? Você coloca? Ah, ela coloca? Então, mas não dá certo, né? Dá tudo errado. Mas o que acontece? Mas não dá certo isso. Por quê? Mas você sabe quando ele está bravo, por causa do relacionamento de vocês. O Diógenes sabe quando você fica irritada. E não é porque ele impôs uma regra: ó, você tem que ficar irritada naquela hora, beleza? Não. Mas ele sabe que naquela hora você vai ficar irritada. Por quê? Porque ele te conhece. Ele convive com você. Ele conhece teus defeitos. Por quê? Porque ele convive com você. Ele conhece tuas qualidades. Porque ele convive com você. É assim o relacionamento com Cristo. A gente anda no Espírito Santo tendo intimidade com Jesus, se relacionando com Cristo. Jesus vai dizer isso em João 17: e esta é a vontade de Deus, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui não é conhecimento teológico, doutrinário, é conhecimento mesmo de caminhar junto. Conhecimento doutrinário é bom? Bom. Conhecimento teológico é bom? Sim, mas se não tiver intimidade com Cristo, não vale de nada. Não vale de nada. Conheço muita gente analfabeta que não sabe ler a Bíblia e tem intimidade com Cristo. Conheço. E conheço muito teólogo aí, que arrota conhecimento bíblico e não tem intimidade nenhuma com o Senhor. Nenhuma. Conhecimento é intimidade. Conheço muita gente que ora e não tem intimidade nenhuma com o Senhor. Por outro lado, eu conheço gente que ora 10 minutos no dia e tem intimidade com Cristo. Conheço gente assim. Conheço gente que lê a Bíblia de ponta a ponta e não tem intimidade nenhuma com o Senhor. Conheço gente que muitas vezes só pega na Bíblia aqui na igreja, mas tem uma intimidade com o Senhor Jesus. Sabe por que tem? Porque conhece, porque anda junto. Não estou dizendo
que não é para orar nem ler a Bíblia não, querido. Mas orar e ler a Bíblia tem que fazer parte do caminhar, do relacionamento. Não pode ser ato religioso. Tem gente que faz da oração, do jejum e do ler a Bíblia um ato religioso. Jejuar para nós tem que ser um ato de intimidade. Eu estou jejuando porque eu quero o quê? Eu quero me relacionar com Cristo. Eu quero conhecê-lo. Eu não quero jejuar porque, porque está tendo uma campanha, então eu vou jejuar e ponto final. Não, queridos, não deve. E por último, para nós encerrarmos, se nós quisermos viver e andar no Espírito Santo, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer. Uma vez Paulo chegou no lugar, acho que em Corinto, e ele chegou lá para visitar uns irmãos que tinham se convertido, e ele chegou àqueles irmãos e perguntou a eles: escuta, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Você sabe o que aqueles irmãos disseram para Paulo? Nós nem sequer sabíamos que existia um Espírito Santo. Aquelas pessoas não conheciam o Espírito Santo. Então Paulo orou por aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, e Paulo passou a falar do ministério do Espírito Santo para aquelas pessoas. Nós precisamos conhecer aquele que habita em nós. Nós precisamos conhecer. Porque se nós não conhecermos, nós não vamos andar no Espírito. Nós vamos andar de acordo com a nossa mente. Porque muita coisa que acontece, nós achamos que é do Espírito, mas é da nossa mente. Deus falou comigo. Não, foi tua mente que falou com você e você acha que foi Deus. Por quê? Porque nós não conhecemos o Espírito Santo. Querido, você quer que o Espírito Santo fale? Ele fala com você aqui, aqui, na palavra e na pessoa de Cristo. Eu gosto muito do John MacArthur Jr., quando ele diz uma coisa maravilhosa. Ele disse assim, ele disse para um irmão, uma vez um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, o Espírito Santo me revelou isso. Ele falou assim: meu irmão, por causa dessa palavra, o Espírito Santo me revelou, eu deixei de confiar em você. Porque tudo que o Espírito Santo me revela está aqui, nas Escrituras. Tome cuidado com isso. O Espírito Santo me revelou. O Espírito Santo me mostrou. Querido, é uma responsabilidade muito grande quando você diz isso. Muito grande. Quando você diz o Espírito Santo me revelou, você não sabe o peso que essa palavra está tendo na tua boca, na vida de outra. Toma cuidado. Quando você diz o Espírito Santo me mostrou, você não sabe o peso que essa palavra tem. Eu não falo isso, querido, de verdade. Sabe por quê? Porque eu tenho temor. Tenha temor. Fique com o que o Espírito revela na palavra. Na palavra. Porque às vezes a pessoa vai dizer: o Espírito Santo me revelou. E se não for revelação do Espírito? Como é que fica? Eu trago uma palavra profética do Espírito Santo para você. E se essa palavra profética não for do Espírito? E se essa palavra profética for da sua mente? Da sua empolgação no momento? E aí, como é que fica? Você já parou para pensar? Queridos, eu já vi vida de pessoas serem destruídas por causa dessa palavra. O Espírito Santo me revelou. Eu já vi. Eu falo por conhecimento próprio. Eu vi, não foi pessoas que me falaram não. Eu vi vidas de pessoas serem destruídas por causa dessa palavra. O Espírito Santo me revelou. Não fale isso. Nunca. Porque o que o Espírito te revela está na palavra e está na pessoa e na obra de Cristo na cruz. E ponto final. O que passar disso, você fique atento. E se um dia chegar um pregador aqui e levantar a mão, apontar o dedo para você e falar assim, o Espírito Santo me revelou, meu irmão do céu, tome cuidado.
Tome cuidado mesmo. Eu estou te ensinando o Evangelho. O Evangelho. Não caia nessas armadilhas sensacionalistas. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo não faz. Quando Filipe vai ao encontro do eunuco, o Filipe não diz para o eunuco: olha, o Espírito Santo me revelou que eu tenho que sentar aqui com você e te ajudar a interpretar o texto. Não. Ele apenas chega para o eunuco e ele fala o que para o eunuco? Você entende o que você está lendo? Não tenho ninguém que me explique. E ele falou: pai, então daqui eu te explico. Ele em nenhum momento disse: o Espírito Santo me trouxe aqui para falar isso para você. E depois de explicar, aquele homem se converteu, foi batizado por Filipe, e na hora que aquele homem foi batizado, sabe o que aconteceu com Filipe? O Espírito Santo teletransportou ele para outro lugar, na frente do eunuco. Mas em nenhum momento Filipe disse: o Espírito Santo mandou dizer isso para você. A Bíblia só diz que o Espírito Santo falou com ele: vai ao encontro de tal e tal e tal pessoa. Mas ele não falou: o Espírito Santo mandou vir aqui. Papapá. Quem é guiado pelo Espírito Santo não fica arrotando isso. Vamos aprender com a Bíblia. Vamos aprender com a palavra. Vamos aprender com o Evangelho. Não vamos aprender mais com essas religiosidades pagãs aí. O paganismo entrou dentro da igreja evangélica. Entrou, querido, entrou. O que mais tem hoje é crente pagão, com essas paganices. Mas que o Senhor nos liberte disso, amém? Vamos levantar, o Ministério de Louvor pode vir à frente, vamos orar. Você que tem o seu pedido de oração, quero que você coloque seu pedido diante de Deus. Nós vamos orar pelo seu pedido, nós vamos orar. E eu creio que Deus vai fazer a obra, querido. Essa última semana eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor ministrou nossos corações por meio da Tua palavra. O Senhor ministrou o nosso interior por meio do Evangelho. Pai, está aqui cada irmão, cada irmã que trouxe os seus pedidos de oração. Os irmãos que estão assistindo também, Pai, estão com seus pedidos diante de Ti.